A seção 8.4, então, a gente trata da determinação de alguns valores aí de energia potencial. Então, nosso foco vai ser a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, tá certo? Então, a fim de a gente determinar esses valores da energia potencial gravitacional e da energia potencial elástica, a gente vai aí focar em relacionar uma força conservativa e a energia potencial a ela associada. Mas como assim, né? O que eu quero dizer com isso? Então, ó, considere um objeto que se comporta como uma partícula, tá certo? No qual atua aí uma força conservativa F. Como a gente já viu, quando essa força realiza um trabalho sobre o objeto, a variação da energia potencial associada ao sistema é o negativo do trabalho realizado, ou seja, o ΔU é igual a menos W. Muito bem. No caso mais geral, onde a força pode variar com a posição, a gente vai ter então que o ΔU é igual a menos a integral de uma posição inicial até uma posição final de f de x dx. Isso porque a integral de x1 até xf de f de x dx é exatamente o trabalho. Então, com tal resultado aí em mãos, é fácil a gente calcular então a energia potencial gravitacional e também a energia potencial elástica. Então, energia potencial gravitacional. Então, qual é a energia que fica armazenada em potencial dado a força gravitacional? Então, vamos considerar inicialmente uma partícula de massa m que se move verticalmente ao longo de um eixo y, tá certo? Então, está aqui minha partícula se movimentando ao longo de um eixo y. E a gente vai definir o sentido positivo aqui, como usual, para cima, certo? Bom, para determinar a variação da energia potencial gravitacional do sistema, partícula Terra, a gente então calcula basicamente o trabalho. Então, o meu ΔU é igual a menos. Agora, minha posição inicial vai ser um YI, minha posição final vai ser um YF. Então, vai de um YI até um YF. E a força é no sentido contrário, né? A força gravitacional aponta para baixo. Então, nós temos aqui menos mg. O menos aqui indica que a força é orientada no sentido negativo de y. E isso, então, agora, dy. Tá certo? Antes era um deslocamento em x, agora eu estou fazendo deslocamento em y, então o deslocamento infinitesimal é dy. A força é a força gravitacional, menos mg, tá certo? E novamente enfatizando que o sinal negativo é porque a mesma é orientada no sentido negativo do y. Daí, então, é fácil resolver isso aí. ΔU é igual a menos mgy, yi, YF, isso aqui, opa, não dá menos, menos vai com menos, dá mais. Então fica MGYF menos MGYI, o que nos dá então que o ΔU é igual a MG ΔY, tá certo? O importante da gente frisar aqui é que são apenas as variações do ΔU, né, da energia potencial gravitacional, ou mesmo de qualquer outro tipo de energia, que possuem significado físico. Então, quando a gente fala que ela tem uma energia em potencial, é em referência a algum ponto onde a gente definiu o potencial zero, tá certo? Quando a gente fala que ela tem aqui 10 joules, quando a gente está numa certa altura H, geralmente a gente define o solo
como potencial zero, tá certo? Então, só tem sentido a gente falar no potencial dado que a gente define aí um ponto de referência. Em geral, a gente toma o WI, o UI igual a zero e o YI igual a zero, tá certo? Ou seja, quando a gente está na altura zero, a gente define o potencial igual a zero. Isso, então, substituindo aqui, nos traz que a energia potencial U, que é igual a UF menos UI, que é igual a mg YF menos mg YI. Esse aqui eu defino como zero, esse aqui eu defino como zero, ou seja, quando eu estou na altura zero, o meu potencial é zero, o que nos faz, então, tirar aqui a energia potencial gravitacional, U, que é dado por mgy. Então, mgy é a energia potencial gravitacional. Me dê a posição em relação ao solo, que eu te dou o quanto de energia em potencial você tem ali armazenada para poder realizar trabalho, certo? Essa expressão, apesar de intuitiva, né, em algum sentido, ela nos traz uma informação extremamente importante que vale a pena a gente enfatizar. Então, a informação importante é que a energia potencial gravitacional, associada então a um sistema partícula-terra, ela depende apenas da posição vertical y, ou seja, da altura da partícula em relação à posição de referência y0 e não da posição horizontal, certo? Independente da posição horizontal, a energia potencial é a mesma, desde que a altura em relação ao solo seja a mesma, certo? Para concluir, vamos ver agora a energia potencial elástica. Para isso, a gente vai considerar, então, o sistema massa-mola, igual a esse aqui. Então, tem uma massinha, e essa massinha está presa a uma mola, tá certo? Onde um bloco, então, se move aí de uma extremidade de uma mola com constante elástica K, tá certo? Nós temos aqui uma posição inicial, temos aqui uma certa posição final. Enquanto o bloco se desloca do ponto XI para o ponto XF aqui, a força elástica F de x que é igual a menos Kx, ela realiza um trabalho sobre o bloco. A variação da energia potencial é dada, então, ΔU é igual a menos XI até XF de menos Kx dx, tá certo? Esse cara aqui é minha força, a força da força elástica, então está aqui a minha força elástica, de forma que se a gente resolver essa integral, isso aqui vai dar 1 meio de kx ao quadrado de xi até xf, de forma que a variação da energia potencial é igual a 1 meio de kxf ao quadrado menos 1 meio de kxi ao quadrado. Certo? Novamente, para a gente associar um valor de energia potencial U ao bloco na posição x, a gente escolhe a configuração de referência como sendo aquela na qual a mola se encontra no estado relaxado, tá certo? Ou seja, nós definimos que o potencial igual a zero é exatamente quando o xi é igual a zero. Certo? Então, esse é o nosso potencial de referência. Dito isso, então, substituindo os valores aqui, você tira que o potencial de uma força, de energia potencial elástica é igual a 1 meio de kx ao quadrado.
Então, essa aqui é a minha energia potencial elástica. Então, dado a compressão, eu te digo quanto de energia você tem armazenada em potencial ali para poder realizar trabalho. Tais energias, tanto a gravitacional quanto a elástica, são as energias, então, em potenciais armazenadas aí nas configurações, tá certo? As quais, então, podem ser utilizadas aí para realizar trabalho.